Sejam muito bem-vindos. Eu tô aqui com uma pessoa muito coragem. Uma pessoa muito especial, uma grande surpresa que fizeram pra mim. Então, assim, perdoem as lágrimas, tá? A minha mãe. Vou entrevistar nesse MaxCast a Júlia Catini de Deus. Aquela que originou Andréia Cristina de Paula Deus. O Júnior, que ele não gosta de você falar, que o nome dele é Nestar de Paula Deus Júnior. E minha irmã, Daiane Priscila de Paula Deus. Apresento a vocês a mãe perfeita pra mim. Fala oi, mãe, pessoal ali, ó. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bom? Mãe, como que é estar aqui hoje, sendo entrevistada pela própria filha? Olha, para mim, maravilhoso, porque uma filha, essa filha é demais. Ela tinha tanta pressa para nascer, porque era a primeira filha, a gente não sabia muita coisa. Aí eu cheguei de um lugar muito cansada, eu estava de 3 meses de grávida, aí eu deitei na cama, de barriga para cima, a guria já começou a mexer, dava aquelas tremidinhas. Eu sempre apressada, né, mãe? Ela sempre apressada. E sempre esperta, assim, extrovertida. Ela é uma filha encantada e é um presente de Deus. Que lembrança que você guarda, assim, com muito carinho da minha infância? Vixe, da sua infância? É. Ah, eu Quando vejo... você fala assim de mim, você fala, eu lembrei disso. Então, tem muitas lembranças, né? Mas tem umas, assim, que marca mais, Qual? né? Então, que você, quando você queria mamar, você falava assim, dá colinho, mamãe. Aí eu falava assim, Andréia, não vou te pegar. Não, mamãe, só o colinho. Aí depois que eu pegava, você falava assim, ai, mamãe, dá mamar? Eu sedutora, gente. Gatinhava, quando começou os primeiros passinhos, sempre bem esperta, né? Que tipo de criança que eu era? Nossa, era uma criança maravilhosa. Meus 3 filhos foi assim, bem tranquilo. Mas eu era mais legal, né, mãe? Você era mais legal. Qual foi o momento mais desafiador e o mais bonito na sua caminhada como mãe? Ai, assim, tá difícil, né? Meio sem escolha. Porque 3 também, né, mãe? Todos os momentos, pra mim, eu largava tudo. O seu pai muito carinhoso, não deixava eu fazer nada, era só pra ficar atrás dos filhos. Nossa, foi... Mas, assim, o momento assim, que você lembra, assim, da minha infância, que você fala, nossa, esse dia, olha, essa situação foi muito desafiadora. Então vou falar. Você tava andando de bicicleta e foi, assim, não sabia direito. Aí você pegou aquela bicicleta e saiu doida pedalando, e você acho que esqueceu do freio, trepou em cima do cavalete da vizinha e quebrou, foi água para todo lado. Aquele lá, não esqueço. Foi muito... Você acredita que eu lembro certinho dessa sensação de perder o controle da bicicleta? E cair, gente, foi muito engraçado, porque eu lembro assim que veio aquele monte de água, acho que eu era muito pequena, né? Era pequena. Veio aquele monte de água e eu não sabia, desespero, não sabia o que eu fazia, quem que ia me socorrer. E quem que me aparece ao fundo? A minha. Você tinha 3 aninhos quando aconteceu isso. É muita coisa, né? Ai, tá bom, vamos lá. Bora. Bom, lições de vida e maternidade, tá? Que valores você mais se esforçou pra me ensinar? Uma coisa que você precisava repetir sempre pra mim. E assim, que esforçou. Andar. Andar? Foi difícil eu andar? Foi difícil. Eu não lembro, tá, não, gente? Porque foi assim, você começou a andar, você tinha, assim, uns quase 11 meses. Então foi antes de 1 ano? Antes de 1 ano. Olha como as mães são ansiosas, né? A hora que eu vi você caminhando, daí eu gritei e levantei assim rápido e você se assustou e caiu sentada. Aí foi difícil, você não quis andar mais, aí você começou mesmo, firme mesmo, você tinha 1 ano e quase 2 meses. Puxa, começou a andar. Você fez até eu lembrar de uma coisa agora. O dia que eu peguei o Juninho na cama e fui lá mostrar pra você. Mãe do céu, eu sou mais velha. Eu sou mais velha e tenho essa lembrança muito forte, assim. Que eu catei meu irmão na cama, achei coisinha mais bonitinha, né? Minha mãe chegou com ele tudo enroladinho do hospital. Eu catei ele na cama e cheguei, eu me lembro assim, eu chegando na porta com ele. Tipo assim, eu fiz uma coisa muito legal. Que momento. O que você fez, lembra? Eu dei um grito. E eu saí correndo. Eu ia assim, daqui pra mamãe, né? Vem aqui, meu amor. Nossa, eu quase morri do coração. E eu saiu correndo, quando eu olhava joguei assim, em cima da cama.
porta, quase bati a cabeça no negócio da porta e corri, chegou lá, jogou assim, que ele saiu rolando, quase caiu do outro lado. Gente, não é fácil ser mais velha, não. Não é fácil. Assim, depois de mais velha, qual foi os desafios seus comigo? Pior que não, que assim, sempre uma menina que obedecia, né? Ela obedecia demais a gente. E praticamente, assim, foi assim, o primeiro namorado, né? O Valdemar. É isso aí. Aí, se a gente falava na verdade, assim, eu não dei trabalho, assim, né, mãe? Depois de mais velha, né? Depois de mais velha. Aí... O que você aprendeu? Porque eu sou a primeira, né? Então, o que você aprendeu sendo minha mãe? Que nenhuma escola você fala, nossa, isso daqui eu aprendi porque eu fui mãe. Eu já sei. O quê? Quando você estava fazendo o jardim, né? E aí falava jardim antigamente. Antigamente não. Que era o pré, né? Assim. Aí... já faz alguns antigamente. Aí eu me sentia assim, mais mãe, mais responsabilidade, porque você tinha um medo de chuva, a sorte que a escola era perto da minha casa. E se desse um trovão, eu tinha que correr e ir lá. Ela só tinha confiança se eu estivesse perto. Aí eu chegava e te pegava. Virou uma choradeira. Assim, perto de mim, ela tinha toda a confiança. Aí eu me sentia, assim, muito responsável. Tem outra muito coisa. Muito capaz, né? E eu tinha, assim, muito medo de fazer as coisas erradas, de ensinar. E para começar, eu fui para um lugar muito pequeno, não conhecia ninguém. E não é que toda a vida eu fui assim, bem esperta, eu ajudava minhas cunhadas, né? Cuidar dos sobrinhos, bebezinho. É porque a minha mãe, ela é quase a caçula, né? É, quase a caçula. Aí, quando que eu ganhei ela em Santa Isabel do Ivaí... Quantos irmãos que você teve? Conta pro pessoal. Nossa, eu tive 5 irmãos e 5 irmãs. No total foram quantas gerações da Avó Maria, gestações da Avó Maria? Olha, assim, ela teve 11 gestações. 11 gestações. 11. E nós aqui reclamando, tentando imaginar se seria não aguenta, porque os meninos não sei o quê. E a sua mãe teve 11 gestações, então quando você nasceu, ela já estava bem experiente. Mãe do céu, e como? Porque eu já fui quase a final, né? Depois de mim só veio a Célia. Aí ela até pensava que estava assim na menopausa, quando pensou a menopausa, começou a mexer na barriga. A gente for pensar assim, olha, são 11 gestações, então provavelmente 11 anos de gestação. 11 anos. Amamentava geralmente quanto tempo, você sabe? Meu Deus do céu, tinha uns que minha mãe falava assim, que amamentava assim, o mais pouco que ela amamentou foi 3 anos. 3 anos, gente. Então imagina, essa mulher não tinha os ciclos, não tinha fluxo. Provavelmente em 4 anos, não fazia o ciclo normal da mulher, que a gente faz tantos hoje, né? E 11 vezes. 11 vezes. Então, olha esse corpo, vamos pensar assim, para uma mulher antes, de uma mulher de uma geração que está logo ali, atrás da minha mãe, né? A minha mãe é fruto dessa geração. Então, qual conselho que você daria às mães da nova geração, às mães de hoje, para criar os filhos? Então, eu diria assim que hoje está muito difícil, né? Assim, porque mudou muito. Mas o conselho que você fala assim, ó, isso aqui vai te ajudar. Isso aqui, então. É dar muito amor, dar carinho, tem que saber com quem eles andam, né? Os amigos, né? E eu acho que isso aí é muito bom, né? Para hoje. Para hoje sempre, né? Porque a mãe dá mais presença pro filho, né? Ter mais presença, assim, né? Uhum. E saber onde vai, pergunta quando vem. Apesar que o meu também já estava numa época assim, eu falava, filho, onde você vai? Eu vou ali. Só e ali demorava 2 dias a aparecer. Não. Tô brincando, gente, é porque é meu irmão. Quando ele não chegava, eu não iria dormir. Eu ficava esperando. Aí foi indo, eu cansei, falei, bom, eu vou entregar, Deus toma de conta, eu sou uma pessoa... sim, a gente tem que ser uma pessoa de muita fé, né? Ter uma religião, né? Bem, assim, que ajuda muito e muita fé. E ter onde se pegar, porque tem horas, assim, que das vezes acontece, né? Hoje que eu vejo. Assim, mãe, eu vejo que a gente teve muitos desafios, eu com os meus filhos, você com os seus filhos, que eu sou, né, prova disso, a sua mãe com os filhos dela.
Mas qual que você acha que é o segredo? Porque você foi sempre uma mulher muito positiva, uma mulher muito amorosa Muito na minha vida. presente, né? Exatamente. Então, qual que você acha que é o segredo para manter o coração leve, mesmo em tempos difíceis? Então, é que nem eu falei, né? Tem que ter, assim, ser uma pessoa, assim, com muita fé em Deus, né? E acreditar também, né? Confiar, conversar com o filho, falar as coisas, né? Os perigos, né? E dando conselho, e conversando. Tem que dar muita atenção para os filhos, ainda mais quando a hora que está crescendo, né? E aí eles vão crescendo com aquilo na cabeça. Isso daí ajuda muito. E ter muita fé, né? E acreditar, porque senão tem momento que a peça vai explodir, né? O coração da gente. Mas é assim mesmo. O filho é muito bom, mas dá trabalho. Mas a mãe que tem que dar... Sempre essas mães de hoje, que a maioria todas trabalham, né? É legal, assim, tirar um tempo, assim, né? E tá junto, tá presente. Né? Fazer alguma coisinha, que eu sei que a mulherada hoje não gosta de cozinhar, mas é uma coisa, assim, que... é o trauma dos meus filhos. Que traz os filhos, assim, mais pra perto. Você fala, olha, a mamãe tá fazendo isso aqui com amor. Ai, vamos comer isso, né? Eu acho, assim, que vai apegando, assim, mais nas mães, entendeu? Entendi. E aí é onde o filho procura mais a mãe, porque se a mãe vai para um lado, o filho para o outro, né? Não conversa, tem que ter diálogo com os filhos, né? O que significa cuidar para você? Cuidar? Vixe Maria, é tudo, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado e correr atrás deles, né? Tá atenta ao que tá acontecendo. Atenta, correr atrás, ficar bem atenta, perguntar onde você foi, meu filho, né? Falar. Mãe, eu queria que você fizesse assim uma análise. Lembra de nós, pequenininhos, você cuidando, aquele zelo, né? Nós somos três crianças, a diferença de 3 anos, 5 anos, então dá 9 anos. Você tinha expectativas com relação a gente, o que a gente ia ser quando crescer. A gente tem isso no coração como mãe, né? E olhando para nós pequenininho e olhando para nós hoje, que conclusão que você chegou? Você achava que o que você considera que a gente se deu bem? Como é que é? Por isso mesmo que a gente tem que ter muito diálogo com os filhos, né? Desde pequeno, porque teve uma época que a gente passou por uma situação difícil, quando a gente logo mudou para cá, né? E aí, eles andavam assim, tudo com roupa de marca e teve assim, né? E eles adolescentes, né? Você deveria ter o quê? Uns 15 anos, por aí. E o Juninho, né? E tudo que pediu, o pai dava, a gente deu uma quebrada boa, né? Mas graças a Deus, com a fé, com o conselho, com o amor que a gente plantou no coraçãozinho de vocês aceitaram. Isso é uma coisa muito boa. Eu chegava, é o amor que assim, sustenta, né? Meu filho, é lógico, é o amor. Meu filho, e o diálogo, né? Vai conversando. Então, meus filhos, hoje não dá, né? Mas a gente, né? Aconteceu essas coisas. Ele era político e foi aquela coisa toda. E foi muito difícil para mim, né? E eu tinha medo de vocês perderem a cabeça, né? Porque a gente já morando aqui na cidade, já grandinha, né? Na época, que hoje é uma cidade bem maior. E eu tinha medo. Mas eu acredito que tudo isso que ajudou foi muito amor que a gente tem que ter com a família. Não é só os filhos, né? A gente tem que amar. Você não vê a mãe hoje como que é rodeada de tanto amor, né? Porque a gente planta, né? Ninho. Isso aí a gente tem em casa, é um ninho. É muito, é isso daí. Daí vocês, eu achava, né? Eu rezei muito, fiz muita oração, né? Pedindo assim que vocês aceitassem, que eu tinha medo de vocês até fugir de casa, tudo, né? E aí eu vou contar no outro podcast que a minha irmã tentou fugir de casa. Tem a mais nova. Ela olhava pra mim e falava assim, mamãe. Eu falava assim, filha, hoje não dá, porque toda vida vocês 3 foram muito espertos, né? Você, nosso Deus. Obrigada. Aí eu falava assim, minha filha, hoje não dá pra mamãe comprar esse presente, né? Vamos aguardar. Mamãe, dá o cheque, faz o cheque, antigamente. O cheque. Aí eu falava, a Andréia também, eu falava assim, não, gente, mas calma, a gente dá cheque quando tem dinheiro, né? Então,
Enquanto não tem dinheiro, a gente compra aquilo que pode. Mas, graças a Deus, eles aceitaram. Passou, né? Estava numa situação difícil, né? Aceitou, graças a Deus, aquilo foi passando, né? E acho que meu marido ficava muito mais nervoso do que eles, né? Porque ele ficava muito sentido, porque também ele é um paizão, né, Déia? O teu pai. Eu tenho muito problema para falar de pai e de mãe, porque é o pai perfeito para mim e a mãe perfeita para mim. Por isso que eu acredito, assim, que a força maior vem de Deus, vem daqui lá em cima, né? A gente tem que pedir muito, acreditar que então a gente deu certo, né, mãe? Deu tudo certo, graças a Deus. Bom, então agora nós vamos falar um momento que é muito legal, que a gente vai falar sobre curiosidades da dona Júlia. Curiosidades da minha mãe. Mãe, um talento seu, uma qualidade sua, que tem pouca gente que sabe. Misericórdia. Curiosidade. Crochê. Ai, meu Deus! A minha mãe é uma exímia crochedeira. Que fala, mãe? Como é que fala? Ela adora fazer crochê. Eu faço. Ela faz peças pra mim. Depois, algum momento, eu mostro pra vocês. Eu tenho biquíni de crochê. Eu tenho todos os meus tapetes em casa são de crochê. Suplá pra colocar na mesa. Ela é uma exímia artesã. Né, mãe? Costura também, cada vez. E a costura, mas costura tem mais gente que sabe, né? Então, e a costura, minha mãe, assim, teve uma época que fazia muito roupa pra mim, né, mãe? Para as crianças, para as meninas hoje, com a minha irmã. Tanto que ela sempre foi de trabalho manual, oposto de mim, que já Nossa, curiosidade assim, desse tipo aí, meu Deus, eu tenho muito, né? Porque... Uma comida que só você faz como ninguém. Meu Jesus Cristo. Se for pelos meus 2 netos mais velhos, arroz e feijão. Meus filhos chegam lá e falam. É muito engraçado. Eu estava para os Estados Unidos e o Miguelzinho, a gente conversava no telefone. Vovó, eu estou indo, mas bem pequenininho. Eu estou indo, vovó, mas vai ter aquele arroz e feijão gostoso? Eu quero comer lá não comia assim, né? E ele sentia muita saudade. Ele falava assim, vovó, mas a senhora vai ter... A senhora faz aquele arroz e feijão para me esperar? É tanto que se fazer um arroz e feijão, mas é muito bem no capricho. É o ponto certo, né? E fazer o arroz e feijão e ter um bife, não precisa mais nada. Pra mim, é o franguinho com polenta. Ah, é verdade. Essa daí gosta demais. De franguinho com polenta. Um hábito que passou pra mim sem querer. Ih, Maria Valeme. É muito... Como eu digo? É assim, muito desenvolvida. Se tem uma coisa para desenvolver, aquilo a gente bate em cima. Deixa que a gente resolve. Bate em cima até dar certo. Eu sou assim também eu sou nos meus crochês. Às vezes eu quero fazer uma coisa assim muito diferente. Uns dirão que chama-se teimosia, mas a gente discorda, né, mãe? Discorda. E bem disposta e vai e luta, né? Você é assim. E passou pra mim. A Daiane já é mais A Daiane já puxou um assim, pouquinho, para as outras pessoas da família, tá, pessoal? É verdade, mas essa daí só não é na aparência, mas por dentro... Eu não concordo com essa pergunta, mas eu vou fazer. Ai, Jesus. Uma mania engraçada da Andréia quando era criança. Uma mania engraçada? Uma mania engraçada minha. O que eu fazia que era engraçado? Cantava. Eita, eu gostava de cantar. O pai dela, ele saía pra, assim, ele era diretor e tinha... mas você vê as fotos que tem ela cantando, você fica boba. E ele tocava violão e ela cantava. Ela sou eu, gente, tá? Se fosse ver, e ela desfilava também. Ganhou vários desfiles, vou falar. Aqueles biquínis. Calma, mamãe, calma. Você não pediu pra falar? Foi maravilhoso. Ganhou vários concursos. Gente, a Miss Maxi. Ela foi... A Daiane tem mais vergonha, assim, não é tão assim, né, igual a Andréia. A Andréia é Deus do livre. Ela for falar tudo, meu filho, hoje eu não vou sair daqui. Agora vai ser um momento bate-bola. Eu vou falar, você vai responder o que vir na cabeça, tá bom? Ai, Jesus Cristo. Eu tô até morrendo aqui do coração. Para as mães, porque como é o mês das mães, minha mãe veio aqui de surpresa. Olha que riqueza, que presente, mesmo, me gente. Pegaram lá, meu Jesus. Foi, tanto para ela quanto para mim. Eu tô com as pernas A produção aqui foi grande.
Uma palavra pra você que define ser mãe. Ser mãe é dedicar pro filho. Dedicação. Dedicação. Uma frase que você sempre dizia em casa. Que eu sempre dizia. Ai, Jesus, lavar a cabeça. Lava a cabeça. Você lavou essa cabeça? Filho, lavou. Já tomou banho? Se eu for aí e achar, você vai se ver, Andréia. Vai se ver. Que a gente ficava, mãe, se eu for aí e achar isso, você vai se ver. Vai se ver. É verdade, é bem assim. Você não acorda, Andréia. Ai, Jesus, tem isso. Mas, não. E todos... ela ainda... você veja só, o que é uma mãe? A gente mudou pra cá, que eu já falei do que aconteceu, né, atrás. Aí, eu tava sem funcionária. Eu tinha acostumado ela, todos os dias, ai, que dengo, levava bandeja de café na cama. Você sabe que eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui, gente, ó. É uma das coisas que eu mais tenho saudade do ninho da minha mãe. Ai, André. Era eu acordar, eu gritava assim, mãe! Ela vinha com leite com café na cama. Eu podia estar fazendo às vezes, né, mãe? Hoje eu como mãe, eu vejo, às vezes a gente se preocupa André. Tanto em dar as coisas para as pessoas, né? É verdade, mas o amor e você vê o cobre significado, tudo. O amor cobre o significado tudo. de um leite E com café para mim, né? Você veja, André, né? Eu já tive em quantos hotéis e muitas vezes eu não tive aquele leite com café com significado. Era com amor, minha filha. É isso que fica, né? Se a gente pudesse deixar algo aqui para as mulheres que estão gerando agora seus filhos, né? Verdade, André. São atitudes simples que é uma das coisas que eu sinto muito até saudade. De nascer. Quando nasceu, o bichinho parece já conhece Quantos a gente. medos, né, mãe? Nossa. Eu fui uma criança bronquiteira demais. Gente do céu, deu um trabalho. Nossa, uma tosse, dava uma tosse. E eu morria de medo de perder E eu, como ela. farmacêutica, fico pensando assim, gente, era tão poucas possibilidades que a gente tinha de medicamento, né? Nossa. Eu lembro que era você atrás de um xarope, era a dificuldade de achar esse xarope, difícil, o médico, a dificuldade de achar o médico. Vacina, eu ia longe para levar você para vacinar, né? Então a gente tem tanto para agradecer, né? Hoje, tantas facilidades, né? E é felicidade no simples. Você vê o que eu tenho no meu coração, aquele momento, né? Que é meio que o mamar, né, mãe? Pode dizer que eu buscava de manhã cedo. Para tirar esse mamar. Então vamos falar agora. Você vai contar para nós uma saudade. Meu Jesus Cristo. Uma saudade? Que eu sei que você tem várias, mais uma. Ai, eu tenho várias. Já dá vontade de chorar. Eu tenho muita saudade dos meus filhos dentro de casa. Essa é a preferida dela. Acordar assim e falar assim, pessoal! Acordar. A coisa mais gostosa, assim, da minha vida era aquele silêncio com eles, assim. Toda a vida a gente comeu na mesa, né? Eles tudo sentadinho, assim, ó. Um dia essa daqui ia virando piroleta de perna pra cima, eu tava meio longe da corrida, segurei pela perna pra não cair. Eu tinha muito medo deles caírem. Aí era assim, tinha vontade de crescer assim logo pra não ter isso, pra não ter aquilo. E a vida não é assim, né? Sempre tem os problemas, né? Sempre vem coisa diferente. Mas você acha que eu dou trabalho depois, assim, de mais velha? Não. Ai, Jesus Cristo. São outros trabalhos né? Não é trabalho, assim, braçal. É saudade, porque ela é uma menina muito ocupada, né? Das vezes, assim, a gente tem que tomar até um calmantezinho, porque eu tenho saudade demais deles dentro de casa. E isso eu tinha tanta coisa, assim, que quando ela casou, esperava eu sair de casa para ir lá buscar as roupas dela. Foi. Eu tinha medo, parece que se ficasse longe de mim, ia acontecer alguma coisa, tinha que ser eu. Eu acho que eu sou, assim, eu fui aquela mãe, assim... Das vezes, se alguém vê isso, vai falar assim, nossa, essa mulher... Não, mas não é. É amor mesmo. Eu tinha ciúmes demais dos meus filhos. Eu não queria sair para lado nenhum, que se ficasse nas mãos de alguém, ia machucar. E tudo tinha que ser eu. E a saudade mais grande mesmo é essa saudade. E passa, né, mãe? Viu o que você fez? E a gente tem que ter sorte. A gente tem que apostar, né? Assim, na vida, né? Confiar, porque sabe, né? Que vão crescer, que vão ter o destino deles, né? Mas, assim, pra mim, foi muito sofrido. Então, vamos falar de uma coisa aqui que eu acho que você vai gostar. Um sonho realizado. De ver vocês tudo grande, cada um com a sua profissão.
muitas faculdades, né? Você tem a Daiane, o Juninho não tem, porque filho homem é meio diferente. Ele começou a fazer a faculdade e saiu. E nós quase morremos do coração, porque ele queria que eles fizessem. Mas ele é vendedor, ele gosta, ele nunca gostou de trabalhar de empregado, nunca gostou. É um empreendedor. Aí ele bateu o pé e falou, mãe, pai, eu não quero, eu vou partir, não sei o quê. Até hoje, mas graças a Deus, ele vive bem, né? Financeiramente, assim, tudo tranquilo, assim, né? Mas é isso daí. E para as mães agora, vamos deixar um recado, porque você é mãe de uma senhora de 49 anos. Jesus, não, filha. Já tem quantos pra netos já somos? Já somos 6, 7, né? Tem um céu. Tem uma aqui no céu, mas 3 meninos e 3 meninas. Isso. E um conselho que você deixaria para as mães que nunca falham? Deixa eu falar um pouquinho. Tá, vai falar. Então, é assim, ó, vou pegar no pezinho dela. Quantas vezes, né, ela achava assim que... Quando eu vi o quarto vazio, né, que vocês vieram pra cá estudar, né, que daí logo eu vinha pra cá, eu que nem que fosse na asa de um urubu, eu vinha pra cá. Eu ficava uma semana aqui, uma semana em Eldorado. Uma semana aqui foi muito difícil pra mim, mas aqui ela ficava uma semana aqui em Dourados, quando ela se refere, é porque eu vim pra estudar pra Dourados. Verdade. Então ela vinha e ficava aqui comigo, cuidando, ajudando. E a gente queria dar uma faculdade melhor, assim, lá não tinha como, né? Até se a gente ficasse lá, eu nem sei como seria que estava hoje, né? Mas o pai dela também é muito esperto, apesar que ele foi ter criado sem pai, mas é um pai que não é uma bênção, né? E ele falava, não, vamos deixar. Daí já começou as lágrimas, né? Então, daí, depois, a gente fez de tudo. A Daiane, acho que tem umas 3 faculdades, né? E agora, ela quis fazer esses cursos aí, né? Graças a Deus, e hoje ela tá na estética. Ela tá na estética e parece que agora deu certo, é uma coisa assim que ela gosta, né? Quem não gostava de ver aplicar nenhuma injeção, mas tudo bem. Mas graças a Deus, com a graça de Deus, tudo ficará armado. Não rico, mas com as profissões na mão. E você falou que você ia entregar eu. O que era que você ia entregar? O que você falou que ia entregar eu pro pessoal? Ah, lembrei. Então, quando o Gabriel foi embora, aí ela vinha chorar no meu ombro. Aí ela tem um coração muito amoroso também, né? E ela criou os filhos dela do meu jeito, muito apegado, assim, né? Aí ela, ai, mãezinha, eu não aguento. Eu falei, aguenta, minha filha, a mãe aguentou, você vai aguentar. A gente vai controlando as coisas, assim, e tal, né? Então, legal isso, ó. Primeiro, a gente como filha, né? A gente olha pra mãe. Quando eu vim pra cá, por exemplo, pra mim tava tudo bem, porque eu tava seguindo minha vida, tava buscando outras coisas, o meu futuro, tava em desenvolvimento, mas eu não tinha aquela sensação de deixar ir. Certo? Você viu? E quando eu via minha mãe, eu falava, mas mãe, você não precisa ficar triste desse jeito. Desse jeito. Mas mãe, por que você tá chorando? Eu tô bem, tá tudo bem. E depois eu, nesse outro momento, agora já não mais só filha, agora mãe. Olhava pro que a minha mãe viveu e dizia assim, caraca, hoje eu sei a dor que ela tava sentindo. Hoje eu experimento e como que dói, né, mãe? Dói bastante. Como que dói. Até hoje eu sinto muita falta deles. E eu já sinto falta. Eu já sinto falta. Nenhum dos dois casaram, mas saíram para estudar e tem os programas deles e seguem a vida deles. Eu já sinto falta. Eu já sei hoje o que ela, quando ela diz... Nossa, que saudade de ter eles. Hoje, quando eles estão em casa, que você fecha a porta de casa, que os dois estão deitados dentro de casa. Gente, que coisa mais prazerosa que é pra uma mãe. Você fechar a porta e tudo que é mais valioso, o seu tá guardado ali dentro de casa, né? Então vamos fazer assim, que a mãe, quando o filho, né, na adolescência, é pequenininho, tá na adolescência e vai crescendo e vai indo, os trabalhos estão sendo diferentes, né? Só que daí, quando o filho pede assim, né, pelo menos é o que eu acho, que eu acho que serviu para os meus filhos. Mãe, vem aqui, eu largo de tudo, até hoje que elas são casadas, ela sabe disso. Mãe, vem aqui, eu vou. Porque parece que se eu não for, eu não sei, eu fico muito mal assim, sabe? Então eu corro atrás, eu vou dar uma força, né? Eu vou procurar ajudar.
Então, ainda mais todos os 3 dentro de casa. Falava assim, mãe, vem aqui. Às vezes era uma coisa que eu nem sabia direito, né? Porque eu também nem tive muito estudo, né? Aí eu vinha assim e falava, não, meu filho, é assim, assim, assim. Depois pede o papai dar uma olhada. Mas eu tirava meu tempo e dava para eles. A minha mãe sempre foi muito presente conosco. E assim, é isso que a gente colhe, que a gente recebe. A gente, no final, como filha, recebo desta forma. É a forma que a gente aprende a ser mãe. Né? Então, eu hoje, a minha forma de lidar com os filhos foi a forma que eu aprendi com você. Que lidou comigo. Né? Então, qual o conselho... Você vê o Juninho, né? A Daiane, nossa, é tudo... Qual o conselho para as nossas seguidoras que estão acompanhando aqui nosso MaxCast? Qual o conselho que nunca falha? Conselho que nunca falha. Como mãe. É a hora que eles chamam mãe. A gente tem que se aproximar, né? Às vezes é um conselho... Às vezes, pode ser qualquer coisa, assim, né? Você pode dizer assim que seria estar presente? Lógico, essa maneira de eu dizer é estar presente. Né? Nos momentos que precisa da gente, né? Isso. Tem que estar sempre presente, porque eu acho, assim, que ser mãe é tudo. E também a gente vê, né, assim... Tem mulher, quantas orações eu já fiz e faço para as mulheres que não conseguem engravidar, porque eu sei, assim, a maravilha... A minha mãe é uma mulher de terço, gente. Ela adora. Não, eu rezo mesmo. E eu rezo... O Miguelzinho teve problema. Quando nasceu, eu fiquei em oração direto, né? Nossa Senhora Jesus trouxe ele de volta. Isso é um outro MaxiCast. Tá. Mas é a fé da gente, né? E a gente tem que lidar com os filhos nessa maneira, assim, sempre... Não, não vou não, meu filho. Tipo assim, né? Não pode, né? Falar assim, atento eu vou, vamos lá, o que foi? Também é uma outra coisa. Como é que é essa história, mãe? Me conta aqui, ó. Conta para as nossas seguidoras e seguidores. Conta para nós. Como é que é o amor de mãe? É diferente do amor de vó? Explica. Porque diz que vó é mãe 2 vezes, é isso mesmo? Olha, pra mim... Porque eu já tô sedenta querendo netos. Você vai ver. Você vai ficar louca. Pra mim, meus netos, parece que é meus filhos. A Andréia, quando tirava as crianças de perto de mim, quando, né, eu era pequena, assim... o ano passado ela falava assim, você cuida dessas crianças aí na Disney? De tudo. Um de 25 e outro de 22. André, você vai cuidar dessas crianças? Aí acho que chamaram a mãe aqui muito, pra mim falar muito mãe demais da conta, porque eu nunca vi uma coisa dessa. Mas vamos lá, como é que é o amor de ser vó? Ué, de ser vó é igual, assim... Você sabe o que engana, assim, um pouquinho, assim, de falar assim, o neto parece que é mais. Não é isso. Não é? Você sabe o que é? O amor é igual, não é mais. É assim, porque quando é vó... você fica mais preocupada e outra coisa, a gente tem mais tempo para ir atrás, porque hoje em dia, das vezes, assim, quando uma mãe passa a ser vó, já é aposentada, né? E eu acho que é por isso daí que acha assim que é mãe do... eu acho que é mãe 2 vezes. É mãe 2 vezes, porque daí você quer brigar com a mãe de quem é mãe e já não dá mais. Com certeza, eu me seguro muito. Das vezes eu saio de perto, porque eu não posso interferir na vida, né, da então mãe. É importante pra avó saber que ela não é a mãe. Lógico, com certeza. Não tirar os direitos da mãe educar, do pai educar, não é, isso aí não pode. Eu até nos meus filhos, quando o meu marido ia brigar, falar alguma coisa para eles, eu até saía de perto, eu não me intrometia. Por quê? Tira os direitos da pessoa, né? Autoridade, né? Autoridade, direito não, autoridade, né? Que tira. Mas é isso daí, mas o amor, assim, de vó, meu pai, é intenso, é imenso, eu não vejo a hora, mas só que eu não posso falar sobre isso, que meus filhos falam que não pode, tá bom, gente? Então tá. Bom, pessoal, pra gente finalizar, mãe, fala... Esse MaxCast é para comemorar o mês das mães. Olhando para aquela câmera, você vai deixar o seu recado para as mães de hoje. Vai dar o seu parabéns e vai deixar uma frase que você queira dizer para elas. Ser mãe é padecer no paraíso, mas é uma delícia. E como está chegando o Dia das Mães, eu quero parabenizar as mães, né? Todas as mães. E ama teu filho... Incentiva, dá amor, dá carinho, né? Mesmo nos momentos possíveis.
que eu acho que a gente tem, né? E tá chegando o Dia das Mães, a gente fica esperando presente, e agora é orando. Tipo assim, né? Aqueles que já trabalham, né? E tal. Entendi. Mas eu quero Que tem farmácia, né? Que tem farmácia. Fazer uma cesta assim, com vários produtos, né, André? Ela adora. Mas é isso daí. Mas ser mãe é muito bom. Eu vou falar bem a verdade. Eu tenho até dó das pessoas, daquelas mães. A gente já fez muitas coisas assim para as pessoas assim que quer ser mãe. Eu fico com muita dó, porque ser mãe é muito bom. Muito bom. Eu acho que é uma parte maior da vida da minha, pelo menos para mim, da minha vida é ser mãe. Mãe é muito bom e eu quero deixar parabéns para todos, né? Que Deus abençoe todas as mães com saúde. E é tudo aí. Um beijão e fica com Deus. O próximo podcast. Pessoal, quero agradecer a produção por esse momento especial, né? Por estar aqui com a mãe que me deu origem. Pra mim, é a minha mãe perfeita. Vivo dizendo isso pra ela, que eu amo profundamente. Sou muito grata. Eu tenho origem de uma família de mulheres muito fortes, mulheres maravilhosas. Que guerreiras, que trazem esses filhos, são grandes leoas na família inteira. Então, muita gratidão a todas que vieram antes de nós. E a minha mãe maravilhosa, que passou por um parto terrível. Um outro momento a gente pode contar disso, que foi o meu parto. Onde a gente tinha muitas dificuldades de acesso à saúde, de acesso ao conhecimento. E que já pôde proporcionar para os meus filhos uma outra possibilidade. Eu tenho certeza que aos filhos dele outra ainda, né, mãe? Gratidão a Deus, gratidão a cada um de vocês. E feliz Dia das Mães!